Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus continue reinando nos nossos corações. Hoje nós continuamos com a exposição de 1 João e hoje será o capítulo 4, dos versículos 1 ao versículo 6. O texto diz assim: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes, porém, avaliai com cuidado se os espíritos procedem de Deus, porquanto muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Deste modo, podeis reconhecer o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não provém de Deus. Ao contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que haveria de vir e presentemente está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles são mundanos e por isso falam como quem pertence ao mundo e o mundo os compreende. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não conhece a Deus não entende. É assim que reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos dê, ó Deus, discernimento através da Tua palavra, para sabermos, ó Deus, quando alguém fala algo que vem do Senhor e quando alguém, ó Deus, profere algo que não vem de Ti. Dá-nos discernimento, Senhor, através da Tua palavra e que o Teu Espírito nos auxilie. Em nome de Jesus. Amém. Há uma canção de João Alexandre chamada Coração de Pedra. A canção diz assim: ali é um lugar ideal para quem quiser se esconder e ser mais um na multidão. Ali é onde todos se abraçam, mas na hora de pagar o preço, lavam as mãos. Ali é onde todos se encontram, mas acabam se perdendo por achar que são invencíveis. Ali não há lugar para tristeza, para angústia, para dor ou para gemidos inexprimíveis. Ali ninguém conhece a essência, tão somente a aparência de viver em comunhão. Ali é onde os loucos se entendem, onde os sábios se prendem ao valor da tradição. Um falso paraíso presente, um fanatismo distante, um cristianismo sem direção. Ali é onde todos proíbem, onde todos permitem, onde são assim, nem sim, nem não. Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Deus não será jamais acorrentado às paredes de uma religião. Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Deus não será jamais enclausurado na escuridão de quem ainda tem um coração de pedra. Que vença, mesmo que haja desavença, todo aquele que repensa na crença da onipresença de Deus. Sejamos coerentes, transparentes, reluzentes, conscientes, todos crentes que somos os filhos seus, na rua, no trabalho, na escola, na loja, na padaria, no posto, na rodovia, na congregação. Que haja em nós o mesmo sentimento, que Deus habite em nosso coração. No cenário cristão brasileiro, o contexto para o qual essa canção foi escrita, podemos observar de tudo um pouco. O suor, que tem o poder de curar, o feijão, que abençoa, o copo com água milagrosa, oferta que dá prosperidade financeira e etc. Mas como nós sabemos quando alguém procede de Deus? Quando as doutrinas, ou seja, os ensinamentos aos quais somos expostos, eles têm procedência em Deus. Nesta perícope que nós lemos, ou seja, nesse assunto, o termo de Deus aparece pelo menos 7 vezes. Não devemos dar crédito aos falsos profetas. É a primeira coisa que João vai abordar. O versículo começa assim: para João, ser de Deus é importante demais. Então, quem são esses falsos profetas dos quais João está falando? Os falsos profetas não vêm de Deus. São falsos mestres. Eram operadores de milagre daquela época. Desenvolviam cultos de mistério também. Desse modo,
João demonstra uma preocupação com falsas doutrinas no meio da igreja. Ele dá orientação aos crentes, capacitando-os a discernir os espíritos. Os amados não deveriam dar crédito a qualquer um que falasse em nome de Deus. Esse espírito, ou esse profeta, deveria ser provado, passado por uma avaliação, na tentativa de descobrir se este procede ou não de Deus. João conheceu Jesus, né? E ele o reconheceu como o Cristo, o Messias tão aguardado em toda a história de Israel. E ele estabelece uma prova de que Jesus é o Cristo. No Evangelho, segundo João, capítulo 1, versículo 14, ele vai falar que o verbo se fez carne, mas ele vai estar falando que verbo? Jesus se fez carne. Jesus, o Filho de Deus, veio em carne. Negar essa verdade denuncia que tal espírito e tal profeta não procedem de Deus. Negar que Jesus se fez carne é também negar que ele é o Cristo e que ele é o Messias. Nós aprendemos aqui que para ser de Deus, um espírito, ele deve confessar que Jesus é o Cristo, é o Messias. E negar essa verdade é negar pelo menos 3 coisas a respeito de Jesus. A primeira, negar que Jesus é o centro da história. Toda a história, nós dizemos que a Bíblia ela é cristocêntrica, ela aponta para Cristo, ela está sempre se referindo ao Messias, ao Cristo de Deus, ao libertador, ao Salvador. Toda a história tem uma preocupação em apontar para ele, para que ele viesse, na plenitude do tempo. Segundo, é negar que ele é o cumprimento das promessas de Deus. Em todo momento das lutas, das derrotas, todas as agonias da história dos judeus, eles se agarraram às promessas de Deus. Foi o que os sustentou. O Senhor enviará o libertador. Negar que Jesus é o Messias significa negar a verdade dessas promessas de Deus. Terceiro, é negar a sua soberania. Jesus Cristo, ele veio não somente para morrer. Ele veio também para reinar. Veio não somente para aceitar a cruz sobre si, mas ele veio para estabelecer um reino. E negar o seu messianismo, negar que ele é o Messias, é se afastar da soberania essencial de Cristo. Aprendemos também, para ser de Deus, um espírito deve confessar que Jesus Cristo, ele é o Messias. O Evangelho sem Cristo não pode ser uma boa nova, não pode ser uma boa notícia. A esperança do povo de Deus é desde sempre pela manifestação do Messias, do Cristo. E ele veio em carne. Ele é o centro da história, ele é o cumprimento da promessa e ele é soberano. Para ser de Deus, o Espírito deve confessar que Jesus Cristo veio em carne. Isso era precisamente o que os gnósticos eles não puderam aceitar, eles não puderam admitir que Jesus veio em carne. E esses profetas, falsos profetas que estavam no meio da igreja a qual João está ensinando, estavam pregando isso. Estavam dizendo para os irmãos que Jesus ele não veio em carne. Eles criam que a matéria ela é completamente má. Em consequência disso, todo o corpo também era mau. E dessa forma era impossível, uma verdadeira encarnação de Deus. Porque Deus não pode assumir a forma de carne segundo os gnósticos. João compreendeu e ensina que negar a total realidade da encarnação de Jesus, negar a sua humanidade, era atacar as próprias raízes da fé cristã. Negar que Jesus veio em carne é também negar que Jesus possa ser a nossa norma e o nosso exemplo. Assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Ele é o nosso exemplo. Todo aquele que olhar para ele será curado, será perdoado, será restaurado, será levado de volta para Deus. Ele é o nosso exemplo.
Também é negar que Jesus seja o sumo sacerdote que nos facilita o acesso a Deus. Ele é o sacerdote e ele é também a oferta alçada no altar do Senhor. O sacrifício vivo que agradou a Deus e nos possibilitou voltar para Ele. É negar que Jesus possa ser, em algum sentido, o nosso Salvador. É também negar a possibilidade da salvação do corpo. Mas o mais delicado e o mais desastroso de tudo isso é quando eles negam a encarnação. Isso traz uma consequência, porque eles não admitem de forma alguma um verdadeiro encontro entre o ser humano e o divino, entre o homem e Deus. É aquilo que Paulo vai falar mais ou menos em outro contexto, claro, mas dizendo que se a nossa esperança estiver só nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós temos uma esperança para além desta vida. Aprendemos também que o cristão ele não deve temer heresias. Versículo 4. Em Cristo foi obtida a vitória sobre todos os poderes do mal. Não precisa temer a heresia, precisa discernir. Potestades prejudicaram, não é? Em grande medida e até levaram Jesus à cruz. Mas finalmente Cristo levantou-se vitorioso ao terceiro dia. Essa vitória pertence a todos os cristãos de todos os tempos. Todo o poder demoníaco e toda a falsidade está travando uma batalha perdida por antecipação, porque Jesus já venceu. Tudo que nós cristãos devemos fazer é lembrar a verdade que nós já conhecemos e nos agarrarmos a ela, porque João vai dar um motivo: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Aprendemos que os falsos mestres jamais estarão dispostos a ouvir nem aceitar a verdade que dá autenticidade à fé cristã. O mundo, o que é o mundo que João está falando? É a natureza humana que está separada de e em oposição a Deus. O homem de Deus, o homem que pertence a Deus, que tem sua origem em Deus, que fala aquilo que Deus quer que ele fale, quer exercitar corretamente a verdade. Enquanto que o homem cuja origem e procedência é o mundo, só procura rejeitar a verdade. Como pode a pessoa que só vive para si mesma compreender a renúncia que exige a fé cristã? Ou alguém que vive se exaltando compreender o amor de Deus? Como alguém que só vive competindo compreender o que é o serviço cristão? Jesus é o exemplo de servo sofredor. Como pode alguém que só crê e busca os prazeres aqui e agora compreender uma vida à luz da eternidade, ter a sua esperança na eternidade? Certamente alguém assim desperdiçará a oportunidade de ouvir as boas novas de Cristo Jesus. Os falsos profetas não são pessoas comuns que se desviaram da igreja. Os falsos profetas são pessoas que conheciam a verdade, mas que estavam rejeitando ela, não suportavam ouvi-la. Eles, segundo João, eles não ouvem porque o seu assunto, sua linguagem, seus interesses são mundanos e em oposição e cheios de heresia, falsos ensinamentos em oposição a Deus. Mas quem é de Deus ouve as verdades de Deus em Cristo. Os que desejam se desenvolver no conhecimento de Deus continuam nos ouvindo. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Para João, isso é muito importante. Quem é de Deus quer crescer. A forma de alguém que é de Deus crescer é se envolvendo, se expondo na exposição da palavra de Deus. Se expondo àquilo que é de Deus, ao trabalhar de Deus, onde? No meio da sua igreja. Eu termino dizendo as últimas palavras daquela canção de João Alexandre que eu citei no início. Que vença, mesmo que haja desavença, todo aquele que repensa na crença da onipresença de Deus. Sejamos coerentes, transparentes, reluzentes, conscientes, todos crentes que somos os filhos seus.
Onde? Na rua, no trabalho, na escola, na loja, na padaria, no posto, na rodovia, na congregação. Que haja em nós o mesmo sentimento. Que Deus habite em nosso coração. Que tenhamos discernimento para saber quem é de Deus. Que também avaliemos qualquer pessoa que nega que Jesus é o Messias, não é de Deus. Qualquer pessoa que nega que Jesus veio em carne, não é de Deus. Não devemos temer aos falsos profetas e devemos ter a plena consciência de que aquele que é de Deus não vai nos ouvir porque os interesses dele estão fora de Deus. Mas que Deus esteja sempre habitando em nosso coração. Que Ele nos abençoe em nome e para a glória de Jesus.